Olá pessoas, agora eu estou aqui no centro da Praça da República, que fica localizado no bairro da Campina, centro de Belém do Pará. E eu queria mostrar para vocês esse monumento que fica no centro da praça e falar um pouco naturalmente sobre ele. A Praça da República, durante algum tempo, ela não tinha bem esse aspecto de praça, ela tinha mais um aspecto de um descampado aqui no centro dessa região, que não era bem uma cidade, porque a gente verifica que a cidade é mais para lá e para cá seria uma região ainda muito periférica. E ela vai ganhar esse aspecto de urbanização a partir da inauguração do Teatro da Paz, porque vai pedir um espaço mais apropriado para o requinte do teatro e toda aquela exigência de fineza que o teatro vai precisar aos seus arredores. E o monumento em si, ele é um monumento à República, ou seja, é um monumento que está ligado aos acontecimentos de 1889, com a proclamação da República no país. O presidente da época, o governador da época, então, o governador Justo Sherman, ele vai idealizar o monumento em homenagem à República. No entanto, ele vai lançar um concurso. E aí, olha que interessante, é uma mulher que vai vencer o concurso do monumento do centro da praça, que seria então a Michele Salustiano, que vai idealizar esse monumento. O monumento representa um pedestal, onde nós temos uma mulher lá em cima, e essa mulher, ela tem muitas semelhanças com a Marianne, que é o símbolo de uma república francesa, da qual se inspiravam inclusive os republicanos aqui no Brasil. E a Marianne, por sua vez, como mulher, ela está representando, na verdade, uma ideia que vem desde lá dos romanos, que durante a República eles simbolizavam a liberdade como uma mulher e a república como liberdade. E essa ideia foi incorporada depois por outros regimes republicanos, inclusive os franceses, em vários momentos da história da França, que em 1889 vai inspirar os republicanos aqui do Brasil. O monumento, a gente vai dar uma olhada bem aqui, eu não sei exatamente se vai dar para ver, tá? Mas o monumento ele tem também outros aspectos. Aqui a gente verifica que ele tem uma plataforma inicial aqui, olha, e a gente verifica, por exemplo, um gênio alado, na verdade, segurando a bandeira do Brasil, que é essa nossa bandeira atual, que foi idealizada pelos republicanos positivistas, que simboliza, na verdade, toda aquela ideia que eles tinham de república. Ele traz elementos romanos, como o próprio leão, a gente verifica lá o feixe envolvendo o machado, e a gente percebe também bem aqui, olha, alguns bustos, o Benjamin Constant, a gente verifica lá o Lauro Sodré, o Paz de Carvalho e o Dr. Justo Sherman, que eram elementos políticos da época. O Benjamin Constant, que idealiza essa ideia positivista de república, que é uma forma específica de pensar a república, e aqueles políticos que representavam o regime republicano e o movimento republicano aqui no Pará. Certo? Tem duas datas ali, 15 de novembro de 1889, que seria exatamente a proclamação da República, e 16 de novembro de 1889, que é a data da adesão do Pará à República. Aí nós vamos para o outro lado, a gente verifica, é importante também destacar, gente, que essas placas vieram depois, tá? Assim como vieram depois também, esse monumento onde a gente tem ali os garotos, certo? Aqui desse lado a gente tem o garoto, que representa bem ali com uma data 21 de abril de 1792, o Tiradentes, que é exatamente ali a Inconfidência Mineira, da onde a gente verifica o Tiradentes ser o maior expoente. É o primeiro movimento que fala em república, que pretende a república no Brasil, então ele é colocado ali. Aí de repente você pergunta, mas por que uma criança? Porque esses personagens não viveram o mesmo período. Então é importante colocar eles como criança, porque eles teriam naturalmente um anúncio, aquela situação inicial, aquele momento em que o movimento ainda vai crescer até finalmente se tornar esse adulto que seria a proclamação. Aí desse lado aqui tem uma coisa que é bem interessante. Desse lado aqui a gente verifica lá
é uma mulher de seios desnudos, sentada em vários livros, e que ela está ali apontando para um outro livro onde tem mais um geninho alado lá do lado dela. E na verdade isso daqui é a história. A mulher representa a história, sentada em vários livros de história, registrando esse movimento, que é esse acontecimento, melhor dizendo, que é a proclamação da República, certo? E bem aqui do outro lado a gente teria mais um elemento que também aparece como forma de bebê, que é a data do 7 de setembro de 1822, que é o José Bonifácio. E em 7 de setembro, que é a independência, nesse momento da independência também se pensou o Brasil republicano. No entanto, isso daí ainda levaria tempo, porque logo após a independência nós temos o Brasil se tornando império e naturalmente uma monarquia. Então ainda levaria algum tempo. Então aqueles são os momentos iniciais, por isso representados como bebê do regime republicano, que vai finalmente se consolidar a partir do momento em que finalmente os republicanos então tomam o poder. Alguns chamam isso de golpe, você chama como você quiser, aqui a gente não vai discutir isso, certo? E ali a gente verifica lá o 13 de março de 1894, que está mostrando ali o nome do Floriano Peixoto, que foi exatamente o primeiro governo Deodoro, depois seguido pelo Floriano Peixoto, que é considerado os governos que consolidaram a República no Brasil. Certo? Obrigado por chegar até aqui, gente. Curtam a Praça da República, agora que você já tem uma ideia de pelo menos do que é o monumento. Venha aqui dar uma olhada, tá bom? A praça é linda. Às vezes não é muito segura, mas dependendo do momento ela pode ser um refúgio muito sadio. Um abraço, pessoal.